nutrindo isso na minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus, amém? Me parece que quando o verso 4 está sendo narrado por Malaquias, um texto cujo qual Deus deu a Moisés no Horebe, me parece que a tônica é Êxodo 20, 12, onde na relação dos 10 mandamentos, nós temos ali: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Mas eu aprendi uma coisa: nossos pais podem falhar, eles são falhos. O texto bíblico que salvou minha vida da ausência de meus pais, e muitas vezes, hoje com maturidade eu entendo. Eu morava na Praça da Mantiqueira, lá no finalzinho da praça, na rua de dentro. É a única rua que tem entrando, ela é sem saída. Eu morava na esquina, ali, com esse tio que eu falei. Minha tia, que me pegou, que meu pai me deu, morava no final da rua. A frente da casa era daquela cerquinha de madeira, azulzinha. Um jardim estava ali, e a minha tia da frente é que me criava. Mas meu pai, que era irmão dessa tia, era irmão também do meu tio que morava nos fundos. E ele tinha dois meninos e uma menina. E por muitas vezes, cerca, não era muro, era uma cerquinha, eu via meu pai passar o mais rápido que podia, na frente e por aquela cerca, e ir lá na casa de trás, para visitar a minha tia, meus primos. E eu chorava, dizendo para minha tia: me deixa ir, eu quero lá, meu pai está lá. E ela me batia, me dizendo: menino, se ele quisesse te ver, ele vinha aqui. Mas como meu pai não iria querer me ver? Foi ele que me fez. Como meu pai? Não, ele deve ter se enganado, não é possível. Ele devia estar com pressa, devia ter algum assunto muito importante para ele tratar lá. Mas depois, certamente, na hora de ir embora, ele iria lá, iria me dar um abraço, iria falar comigo. Mas não ia. Ele ia embora, ele não ia me ver. Hoje eu entendo que provavelmente era por vergonha de não dar nenhuma ajuda financeira a meus tios que me criavam e que me davam tudo. Mas isso eu só fui entender bem depois, porque na época eu não entendia, doía pra caramba. Hoje eu tenho 2 filhos, os 2 estão aqui.
Meu filho Caio está lá atrás, meu filho Felipe estava aqui cantando, o outro está lá, desde cedo trabalhando, certo? E eu tenho orgulho de meus filhos. Para mim primeiro, são 2 cidadãos de bem. Segundo, são 2 servos de Deus. E eu não quero cometer o erro que meu pai cometeu, mas ainda cometo alguns. E quando eu estava preparando esse texto, o Salmo 27:10, ele veio à minha mente. Me parece que para eu dizer para alguém ou para alguns aqui, que se seu pai falhar, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, diz o Salmo, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Nós temos nessa promessa de Deus, um pai que sempre vai estar presente, não substitui o pai físico, não substitui, ele cura, ele não substitui, ele cura a ausência, ele cura os traumas, ele é o Todo-Poderoso, mas ele não substitui. Não vem com essa de que eu não precisava de pai, certo? Porque Deus é meu pai, que está errado. E aí me veio um negócio que eu me senti meio Moisés, lá na minha casa. Porque veio o seguinte, os 10 mandamentos dos pais. Enquanto eu estava preparando a mensagem. E eu falei, nossa, parece Moisés, 10 mandamentos dos pais. E comecei a escrever. Então eu vou fazer uma narrativa rápida, praticamente não vou comentar, mas eu acho que vale a pena você parar para pensar nisso. Primeiro mandamento dos pais: filhos não nascem por acaso, filho não brota em árvore. Aprenda isso. No mínimo, não no meu caso, mas no mínimo, quando um filho nasce, quem fez tem pelo menos 50% de culpa. No meu caso, meu pai devia ter uns 70, mamãe 30, porque também não era. Lá falou que se tinha também não, senão tinha falado não para o papai. Né? Ela deve até ter falado não, é porque não nem sempre é não. Pelo menos nesses momentos, né? Porque não tem que ser não. Não! Mas pode ser não. Não, para, não. Para, menino, tira a mão. Para. Eu conheço, eu também já passei por lá. Então preste atenção. O primeiro mandamento de pai é o seguinte: filho não nasce por acaso, ok? Não foi acidente, coisa nenhuma. Certo? No mínimo, deixa eu dividir a culpa, 50%. Então é o primeiro mandamento. Tá certo? Mas ainda no primeiro mandamento, eu quero dizer que se você gosta de brincar com sexo, foi numa brincadeira dessa que eu nasci. Porque papai não queria engravidar minha mãe não queria engravidar meu pai, e pasme você, contrariando as expectativas dos dois, eu cheguei. Tá certo? Então, se você entenda isso, filhos não nascem por acaso, não. Quem se envolve num relacionamento sexual precisa entender que a responsabilidade, você precisa entender que você pode até achar que é brincadeira, mas está brincando com fogo. É assim que funciona. E aí eu estou falando para pai e para mães. Em determinado momento eu vou me dirigir mais aos homens. Então, primeiro mandamento, repita comigo: filhos não nascem por acaso.